Vamos mergulhar na terapia capilar. Bem-vindos à nossa Masterclass de hoje. Para quem busca ir além do básico, esta aula foi desenhada com um propósito absolutamente claro, que é elevar a nossa compreensão e mudar de vez o foco daquele mero embelezamento cosmético para uma terapia capilar rigorosa, baseada em ciência profunda e evidências clínicas. Como profissionais estudiosos dedicados à saúde integrativa, a gente não pode mais se contentar apenas com tratamentos ali da superfície. A gente precisa entender a biologia, a química e a anatomia por trás de cada milímetro do fio e do couro cabeludo. E para garantir que nosso aprendizado seja super detalhado e metodicamente completo, aqui está o roteiro da nossa aula de hoje. Começando com a introdução à terapia capilar. Logo depois, vamos para os protocolos de avaliação clínica. No terceiro módulo, a gente vai dar um mergulho profundo na anatomia da pele, seguido pela estrutura da haste capilar. E, para fechar com chave de ouro, no quinto módulo, vamos unir tudo isso analisando patologias e fórmulas reais. É uma progressão bem estruturada, indo da biologia fundamental direta para a aplicação científica. Iniciamos então o nosso primeiro módulo, Introdução à Terapia Capilar. Olha, durante muitos anos, aquele ambiente tradicional de salão de beleza focou quase que exclusivamente na resposta cosmética imediata, né? Mas, na verdade, é que a beleza pura e simples tem limitações bem severas quando o sistema, como um todo, não está em um equilíbrio saudável. Todo mundo aqui já deve ter passado por aqueles momentos super frustrantes em que os tratamentos cosméticos padrão, aquelas hidratações caríssimas e cremes, simplesmente falham em resolver problemas persistentes. Sabe aquelas descamações severas? Quedas acentuadas ou quedas crônicas? Isso mostra a necessidade absoluta de um conhecimento científico mais profundo. Porque a cosmética age apenas na haste morta. Ela só mascara o cosmético. Enquanto isso, a raiz da disfunção biológica continua ali, ativa. A cosmética maquia, mas é a terapia que de fato trata a origem. Então, para a gente construir uma base sólida, precisamos traçar uma linha acadêmica definitiva entre duas áreas que a galera costuma confundir bastante. A tricologia é a nossa ciência fundacional, é o estudo teórico, médicos, científicos. Já a terapia capilar é a execução prática de tudo isso. É o diagnóstico, a aplicação clínica dos tratamentos para restabelecer a saúde do couro cabeludo. Resumindo, uma estuda a causa raiz e a outra coloca a mão na massa para curar. Avançando para o nosso próximo módulo, protocolos de avaliação clínica. Aqui, nosso foco vai ser inteiramente na metodologia da anamnese, que é a nossa grande investigação inicial. Na prática clínica de verdade, um diagnóstico nunca, jamais é feito só com uma olhadinha rápida. O terapeuta capilar precisa ser rigoroso. Tem que fazer uma entrevista estruturada junto com o exame físico, tanto visual, tanto tático, em todas as regiões do couro cabeludo. É muito importante manter registros fotográficos de vários ângulos para a gente poder acompanhar a evolução. Precisamos avaliar porosidade, elasticidade e mapear cada área, porque certas patologias seguem padrões bem específicos.
Sem essa coleta de dados detalhada, qualquer tratamento é só um chute, um palpite cego. E tem mais. Para o nosso espaço ser considerado de nível clínico, ele precisa operar como uma verdadeira clínica de saúde. As práticas de biossegurança não são opcionais, turma. Elas são inegociáveis. A gente lida direto com disfunções, fluidos, infecções, então, higienização constante das mãos, uso obrigatório de jaleco, luvas, máscaras, e o descarte correto do lixo biológico são o básico. Isso protege todo mundo e constrói uma confiança inabalável com o seu cliente. Agora que já sabemos como avaliar com segurança, vamos entrar no nosso terceiro módulo, anatomia da pele. Preparem-se para pegar o nosso microscópio imaginário, porque vamos mergulhar nas estruturas e ecossistemas invisíveis a olho nu. Antes de olhar para as nossas próprias células, precisamos entender uma coisa incrível. A gente não está sozinho na nossa pele. O microbioma é uma comunidade fascinante de bactérias, fungos, vírus e ácaros, vivendo em total simbiose com a gente. Essa galera invisível é fundamentalmente responsável por manter o nosso equilíbrio dermatológico. Para vocês terem uma ideia, tem mais micro-organismos na nossa pele do que gente no planeta Terra. Quando esse ecossistema desanda, é aí que as doenças oportunistas fazem a festa. E logo abaixo desse microbioma todo, a gente tem a anatomia clássica da pele, dividida em 3 camadas principais. A epiderme, que é a mais superficial. O detalhe importante aqui é que ela não tem vascularização. Ela depende totalmente da camada de baixo, a derme, que é supervascularizada e cheia de colágeno para receber nutrientes. E mais no fundo, a tela subcutânea, que atua como nosso isolante térmico e reservatório. Entender onde cada camada está é o que permite que a gente direcione os ativos funcionais para o lugar certinho. Focando na nossa área principal, é na derme que a mágica acontece. O folículo piloso interage diretamente com as glândulas ao redor. A sudorípara produz o suor e a sebácea produz o sebo. A mistura perfeitamente equilibrada dessas duas coisas forma o manto hidrolipídico, que é a nossa grande barreira de proteção. E o grande perigo clínico que a gente vê todos os dias é justamente esse manto sendo destruído por shampoos super adstringentes, o que gera aquele efeito rebote desastroso no couro cabeludo. Deixando o couro cabeludo um pouquinho de lado, vamos subir para a superfície e começar o módulo 4. Estrutura da haste capilar. Vamos focar agora na química e na parte física do fio em si. E isso ilustra brilhantemente o grande erro do mercado cosmético atual. Prestem atenção nesses números. 90% do cabelo é pura proteína. Apenas 8% é água, 2% são minerais. Então, quando o fio está destruído, elástico, se quebrando todo, tentar resolver isso só com hidratação, retendo água, não faz o menor sentido biológico. Esse cabelo ele precisa desesperadamente de reposição de massa proteica, de estrutura, e não só de reter a água, e numa concentração mais elevada. E como a proteína está organizada em 3 camadas bem lógicas. A cutícula por fora, cheia de escamas sobrepostas, servindo de escudo protetor. No meio, o córtex, que ocupa quase todo o volume e é o grande responsável pela força do fio. E lá no miolinho, a medula, que é mais oca, quase não tem queratina.
E olha que curioso, nem sempre está presente em todos os fios de uma mesma pessoa. Mas, clinicamente falando, a gente precisa focar no córtex. A força mecânica de um cabelo saudável vem de uma rede complexa de ligações químicas, as iônicas, as de hidrogênios e as famosas e poderosas ligações de sulfetos. São essas pontes que seguram tudo no lugar. Quando procedimentos como descolorações progressivas mal executadas, essas pontes rompem de uma vez. E o resultado? Aquele corte químico catastrófico que a gente tanto teme. Entrando no nosso último módulo da nossa Masterclass, Patologias e Fórmulas. É aqui que a gente pega toda a teoria anatômica e química e aplica na vida real para diagnosticar e tratar os problemas de verdade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é ver a diferença microscópica entre os tipos de danos. De um lado, o bubble hair, o cabelo bolha. Isso é dano estrutural físico grave. Acontece quando a água ferve dentro do córtex por causa de chapinha ou secador no cabelo úmido. O fio ferve de dentro para fora. Do outro lado, temos a pedra branca, que é biológica. São nódulos causados por uma infecção fúngica rara. Tentar tratar esse fungo passando só olhinhos reparador nas pontas não vai resolver absolutamente nada. Percebem? Vamos dar uma olhada nessas outras patologias super comuns da arte. As tricoses. A tricorrex nodosa causa esses pequenos nódulos que rompem a cutícula por trauma físico. A triconodosa, que é literalmente a formação de um nó no fio. É muito comum quando a pessoa esfrega a toalha com força. E a famosa tricotilose, que o pessoal chama de pontas duplas, mas que, na verdade, a bifurcação e a falência estrutural severa do córtex. Por exemplo, como a gente, dentro do método cabeleireiro científico formulador, a gente trata a infecção fúngica severa. Vou dar um exemplo aqui de um shampoo. Uma formulação assim exata e muito direcionada. Usamos, por exemplo, uma base de shampoo. Em seguida, nós combinamos ativos farmacológicos poderosos. Por exemplo, um cetaconazol, um ciclopiroxazolamina, com peritionato de zinco, ele é um composto. A lixiviação de sálvia, lixiviação de tomilho. Tem muitas possibilidades para que você consiga personalizar. Isso sim é terapia capilar. Ativos específicos e dosagens milimetricamente controladas para combater uma patologia real. Mas prestem atenção, a melhor e mais cara fórmula do mundo não vai adiantar nada se não tiver orientação correta para que você possa orientar o cliente como ela vai fazer em casa. E uma regra de ouro que você vai enfatizar é montar de forma correta as orientações. Como que ela vai fazer na sua casa? Por exemplo, não prender o cabelo quando estiver molhado ou úmido. A forma de utilizar os ativos, massagens terapêuticas que ela vai poder estar desenvolvendo. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, prender o cabelo quando ele estiver molhado ou úmido. Fazer isso transforma o couro cabeludo numa estufa tropical, que é um ambiente dos sonhos para fungos e bactérias proliferar e destruir todo o nosso tratamento clínico. E a gente encerra a aula com uma pergunta provocativa. Depois de ver toda a complexidade do microbioma, das pontes de sulfeto e das patologias fúngicas, será que soluções cosméticas de prateleiras dão conta do recado? É evidente que não. Elas são só um curativo temporário. A saúde capilar de verdade exige que a gente abrace a ciência clínica. Continue estudando, turma.
porque o futuro da nossa área está no diagnóstico preciso e na cura fisiológica. Muito obrigada pela atenção de todos e a gente se vê numa próxima aula.